Olá, gente. Calma, Deixa ele ter tempo de editar. Espera mesmo. Senão você vai lascar a edição dele. Isso é calor, meu filho. Tu vai se acostumado. Ok, Paulo. Olá, gente. Olá, gente. O TVPE no ar está começando. E hoje os meus convidados é Sidney Nicéias e o Wellington de Mello. Prazer estar aqui, meu irmão. Olá, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Pô, eu gostaria que você falasse um pouco do mercado editorial de Pernambuco, como é que anda, não só de Pernambuco, como do Brasil, Nicéias. Foi até bom, inclusive, esse painel com o Wellington aqui, porque a CEP talvez hoje seja a grande editora do Estado, né? E eu acho que é importante a gente debater um pouco desses gargalos. A gente vive hoje uma crise editorial muito grande, né? Com redes... na verdade, não sei se o Wellington concorda comigo, a gente houve uma desaceleração das pequenas redes e uma hipervalorização das grandes. Então, assim, perdemos, se não me engano, cerca de 25 mil livrarias nos últimos 10 anos. Por quê? Tantas livrarias estão fechando? Falta de política pública, essa concentração também nas grandes redes, que é um monopólio, concorrer com uma grande rede não é fácil, né? E aí, o que é que aconteceu? Essas grandes redes também entraram em crise. Sim. Então, o mercado livreiro hoje ele está se juntando para tentar recuperar isso. E acho até que o movimento tem ido muito pela internet, não é? Porque hoje é mais fácil você ter uma loja virtual do que ter uma loja real. Será que isso está acontecendo? Eu acho que, pelo movimento que eu tenho visto, sim, inclusive no sudeste do país, né? O que você acha, nosso amigão aí? Olá a todos. Bom, efetivamente você tem uma mudança no próprio perfil de consumo, né? Para além desse movimento econômico que a gente está falando, o próprio perfil do consumidor ele vem se modificando. Esse investimento que se fez nos últimos 20 anos, nesse formato de bookstore, né? Que é um formato, na verdade, um modelo que vem se replicando em várias áreas do consumo humano, né? No Ocidente, de pasteurização, de homogeneização. Isso. Das lojas, do formato das lojas, teve por um lado, um aumento, ou surtiu um aumento do volume de vendas em um determinado período, mas também culminou num afastamento, talvez, do público, que passou a não perceber mais, né, nas livrarias aquele espaço de convivência, aquele espaço de vivência que você poderia ver nas pequenas livrarias. Isso. Se você pensar aqui nos anos 70, nos anos 80, 90. E a gente tinha mais espaço dentro das livrarias. Quer dizer, era uma coisa mais até... Hoje em dia, se você precisa lançar um livro, no dia da noite de autógrafo, tá lá, ou 40%, não tem mais nem aquele sucozinho lá que o cara dava lá no 40 passado. Ou 50%, né? Ou 50%. A Livraria Cultura agora, para dar nome aos bois, ela... 6 meses, né? São Isso aí, 55%, né, na verdade. Nossa, vai trabalhar. Então, assim, o perfil do consumo mudou. Ele estava falando aqui nessa coisa da internet, você meio que duvidou, mas se você tiver dados de quantos municípios no Brasil possuem livrarias, eu estou falando de livraria multidisciplinar, não livraria só de livros religiosos, ou só de livros didáticos, ou aquelas que são, na verdade, papelarias. Quantos municípios efetivamente têm livrarias, a gente está falando de uma minoria. Se você pegar 185 municípios, né, que você tem em Pernambuco. Quantos têm livrarias? Eu posso contar na mão, assim, nos dedos das duas mãos, no máximo. Isso. Você vai ter Recife, naturalmente, você vai ter, por exemplo, Arco Verde, você tem, em Garanhuns você tem livraria, em Caruaru você tem livraria. Na região metropolitana você tem algumas, mas nem todas, entendeu? Então, assim, a grande maioria. E como é que essas pessoas... Isso significa que as pessoas têm uma vida cultural ou literária inferior? Não, na verdade, elas adquirem os livros pela internet, desde sempre. É uma estante virtual, pelos sebos, pela loja, as próprias lojas, a versão virtual das lojas, elas encomendam o livro e recebem em casa. Então, isso reforça um pouco aquela coisa de que a livraria deixa de ser aquele referencial de espaço cultural e passa a ser simplesmente espaço para compra, né? Quando você fala isso, você fala dos e-books ou você fala do impresso? Não, livro impresso. E é engraçado, porque se vende mais livro impresso pela internet no Brasil hoje do que e-book. Não, o e-book assim, o volume de venda de e-book é insignificante, assim, não se compara. Agora, porque existem
tipos de leitura, né? A leitura que é valorizada pelo e-book é a leitura técnica, a leitura instrumentalizada, que eu vou... é pouco consolidada, se eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa, né? E eu pesquiso isso no e-book, eu procuro uma palavra-chave e eu faço muito mais rapidamente do que num livro. Agora, a leitura de fruição, a leitura de prazer, e aí quando a gente está falando de literatura, é basicamente do que a gente está falando, né? Na maioria das vezes, embora nem todo livro de literatura possa extrair algum prazer, mas essa leitura de fruição ela ainda está muito atrelada ao ritual da leitura, que envolve vários sentidos, não é só ler o texto, tem você tato, tocar, cheirar o livro, marcar, escrever, tem uma relação com o artefato livro que a tecnologia ainda não conseguiu superar. Não quer dizer que não vá superar. Na China, nos últimos 2 anos, foram abertas milhares de livrarias por conta de fomento do governo, do Estado. A gente não tem uma política muito de fomento, de fato, da literatura no Brasil. Né? Como é que a CEP lida? Aí eu até vou fazer o papel de Paulo aqui. Como é que a CEP está lidando com isso? De conseguir publicar, mesmo, ainda que seja estatal, né? Olha, o fato de ser uma editora pública coloca a editora naturalmente numa posição diferente de uma editora privada. Isso. Porque o lucro, embora seja uma coisa importante e naturalmente se pensando que é uma empresa, é preciso sempre buscá-lo. Mas ele não é o objetivo principal, ou seja, existe uma missão da CEP Editora de fortalecer, por exemplo, a memória cultural, histórica do Estado, de fomentar a criação, de fomentar o próprio mercado e para isso a CEP vem desenvolvendo feiras, por exemplo, né, feiras literárias nos últimos anos. Então, o fato de não ter essa amarra com o lucro permite que você possa ousar um pouco mais. Isso não significa que a editora não dê saltos para a nacionalização do seu catálogo, que é o que a gente vem fazendo, por exemplo. Era onde eu queria chegar também. Agora, né? eu gostaria de saber de você também sobre onde é que a CEP entra nessa parte de distribuição. Né? Por quê? Tanto a distribuição como também descobrir novos talentos. A CEP tem mais de 300 títulos publicados no seu catálogo. Você está aí alternativo. Olha, para você ter uma ideia, a Miró da Muribeca muito bom. é o livro mais vendido da CEP Editora de 2018. Ele já vendeu mais de 3.000 exemplares. Se o ouvinte visitar o site da CEP Editora, que é editora.cep.com.br, existe lá as regras de submissão de originais. A pessoa entra lá e se explica. Basicamente, você precisa fazer 2 cópias do seu original, impressas, uma carta dirigida à diretoria, e nessa carta você pode explicar qual é a sua obra. A editora vem trabalhando, já são 10 anos, como eu falei, são mais de 300 exemplares, 300 títulos publicados, de dicções mais diversas. A gente vai ter desde poesia a ficção, livros de história, livros de sociologia, de antropologia. E existe um conselho que é renovado a cada 2 anos, não são funcionários da editora, são especialistas da área de literatura, que tem um mandato, inclusive, renovável, né, por máximo 2 anos, e que são substituídos, ou seja, não existe... cadeira cativa. Não existe cadeira cativa. Se você enviar seu livro hoje, ele vai ser lido, são 5 membros, se eu não me engano, ele vai ser lido, ele vai ser avaliado, e ele pode ter ou não a obra, a sua obra pode ou não ser recomendada para a editora. Uma vez que a obra ela recebe a recomendação da editora, ela ainda vai passar pelo escrutínio da própria editora para se julgar o cronograma de publicação. Às vezes, por exemplo, uma obra ela é aprovada pelo conselho e ela tem relação com alguma efeméride, né? Alguma efeméride de história, por exemplo. E passada essa efeméride, editorialmente não faz muito sentido você publicá-la. Então, ela é uma obra que é passível de publicação, mas cujo cronograma já não encaixa. No ano passado, a CEP foi vencedora, talvez a editora que mais premiou no Prêmio Biblioteca Nacional. Você conhece o Prêmio Biblioteca Nacional? Sim. Que é um prêmio, né, cuja reputação já o precede. E o livro Outro Lugar, do Luiz Krauss, ficou em 2º lugar em romance. O Voo da Eterna Brevidade, do Zé Rodrigues, ficou em 3º lugar em poesia, e Os Filhos do Deserto, Combate na Solidão, tirou em 1º lugar na categoria Infanto Juvenil.
Esses 3 autores, um deles é pernambucano, um é do Rio Grande do Sul, outro é de São Paulo. Todos publicados pela CEP. Todos publicados pela CEP. 2 deles venceram o Prêmio CEP Nacional de Literatura, que é outra porta de entrada, ou seja, é um concurso nacional, cujas inscrições já devem estar abertas quando esse programa for ao ar, e que recebe obras. No ano passado a gente recebeu mais de 1.000 obras de todo o Brasil, e que faz justamente essa leitura da obra e, curiosamente, com obras anônimas. E os jurados são do Brasil todo, né? A CEP vem apostando num modelo que é justamente um modelo que a gente considera que é posterior a esse modelo das livrarias, que é de investir na sua própria distribuição. Então, a CEP tem hoje o site dela. Você pode adquirir todos os nossos livros pelo site, eles são enviados para o Brasil todo. A CEP tem lojas próprias, aqui a gente está falando aqui do Recife, né, especificamente, mas a gente também vem apostando na distribuição de livros em livrarias, ou seja, no modelo convencional. Agora, é importante a gente desmistificar um pouco essa coisa da distribuição, porque se fala muito da distribuição, que o gargalo é a distribuição e tal. Vamos entender um pouquinho como é que funciona. Isso. Se você bater na porta da Livraria Cultura hoje, para deixar o seu livro, primeiro você não vai ser atendido. Porque as livrarias, essas livrarias de rede, elas concentram a administração em São Paulo ou no Rio. Então, a Travessa, por exemplo, se você quiser colocar, você não vai falar com o gerente da Travessa, nem em São Paulo você vai falar. Se você chegar na Livraria Travessa da Vila, você não vai falar, ele vai dizer, você tem que procurar a sede no Rio. Primeira coisa. Segunda coisa, quando uma livraria recebe um livro, ela vai receber no máximo 3 exemplares. Sim. Quando recebe. Quando recebe. Ela não vai receber mais do que isso, a não ser que você tenha demonstrado, através do seu histórico de vendas ou reconhecimento por prêmios ou qualquer coisa que o valha, que garanta que ela coloque mais de alguns exemplares. Vou lhe dar um exemplo. No mês passado, nós lançamos uma segunda edição de um clássico da literatura que eu acho que você conhece, na verdade, da teoria, da crítica literária, do ensaio, que é Uma Literatura nos Trópicos, de Silviano Santiago, um livro que completou 40 anos no ano passado, a gente lançou uma nova edição ampliada. Esse livro foi lançado no Rio, ele teve um lançamento em Minas Gerais, e a gente recebeu pedidos para esse livro em todo o Brasil. A gente tem pedidos no Paraná, a gente tem pedidos em Florianópolis, em São Paulo, Rio de Janeiro. Esse de consumidor de livraria? A livraria pede. Quando você vê tudo isso aí, que nós estamos nesse bate-papo, queria que você falasse também um pouquinho sobre a deixa dele aí. É interessante até porque o Hélio também é autor, então assim, a experiência do autor leva para isso. Eu, por exemplo, uma vez eu fui lançar um livro em São Paulo, uma edição independente que eu fiz, e me exigiram coisas que se exigem a uma editora. Né? E foi uma confusão para eu conseguir viabilizar esse lançamento em São Paulo. Né? Agora, por exemplo, o meu último livro mais recente, eu publiquei com a editora de São Paulo, As Cortés. E você está satisfeito? Encontro as mesmas dificuldades. Sei. A dificuldade, primeiro, de distribuição. Porque se o cliente não vai à livraria pedir o livro, ele não manda buscar. Não. Né? Ele cadastra a obra no sistema. Então, você vai na Livraria Cultura, se você chegar e disser assim, tem um livro de Sidney Nicésio, ele vai lá no sistema e ele vai achar. Né? O que acontece nesse sentido aí é que, aí, olhando pelo outro lado, né, o autor, ele não é negócio para ele, a livraria não é mais um bom negócio. Já que a gente não tem mais pequenas livrarias, praticamente, a gente está concorrendo com zilhões de autores mortos e vivos dentro de uma livraria Cultura, por exemplo, ou de uma Saraiva ou de uma grande rede. Para você ter uma ideia, a gente fez... Talvez a internet quebre isso, aí a expectativa é essa. A gente fazia o lançamento dos livros que venciam o prêmio CEP. E a gente fazia o lançamento do autor, o autor venceu o livro e tal, e vinha fazer o lançamento do Recife. E tinha participação mínima. Por quê? Porque, ao contrário, né, do que você falou, não eram autores conhecidos, eram autores que foram revelados no prêmio. E aqui não é a base dele. E aqui não é a base de leitores dele, ou seja, hoje a gente está, por exemplo, o cara venceu o prêmio, a Rita Isadora venceu ano passado com Mulher sob a Influência do Algoritmo, uma carioca, que venceu a categoria de poesia. Ela fez o lançamento no Rio. Por quê? Porque não fazia sentido ela fazer o lançamento aqui. A gente teve um livro que é A Coisa Brutamonte, que venceu, é de uma paulista, a Renata Penzani, ilustrada por Renata Larcão. Um livro infanto-juvenil que trata sobre a morte, de uma forma muito, muito poética, muito bonita, sobre a perda. Né? Um tema muito tabu, né, para você pensar num livro infanto-juvenil. Ela é paulista, ela fez o lançamento em São Paulo. O livro dela foi indicado pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil para compor o catálogo da Feira de Bolonha.
Sim, Ela não sim. pisou no Recife, a não ser na feira que a gente organizou, a Feira de Infanto Juvenil. Então, a gente tem que também descolar e entender que a mola de vendas é o autor também, principalmente pensando na realidade do Brasil. Então, o autor, quando ele coloca o livro debaixo do braço, ele vai fazer essa ao circulação, público, ele tem mais mais capacidade. É. Por quê? Porque a livraria, assim, existe um modelo viciado também, que é aquele modelo do aluguel das gôndolas, né? Que vigorou durante muito tempo e que foi exposto nos últimos anos, aquela coisa que a livraria grande vai lá e paga para ter o espaço da gôndola da frente da livraria. Se a editora não entra nesse jogo, é muito difícil você estar concorrendo com grandes editoras, porque elas vão lá, pagam, e eu vou colocar lá. Então, não existe uma preocupação com a bibliodiversidade, ou seja, a figura do livreiro que faz aquela curadoria é uma figura cada vez mais rara, né? Ou seja, porque o que vai editar é, se eu estou pagando tanto pela prateleira, eu vou ter esse espaço. É uma coisa que talvez o ouvinte, né, o telespectador, não conheça, que existe esse modelo, que o que você vê lá não é aquilo que é a melhor, assim, o suprassumo da literatura brasileira. Na verdade, é mais vendido, né? Às vezes não, é interesse. simplesmente o interesse, o cara pagou, tem o departamento de marketing da editora, investe uma grana e compra aquela prateleira para estar lá. E aí não tem a preocupação de expor. Então você vai ter 300 livros de autoajuda. O autor, ele jamais pode achar que a editora é a salvação da vida dele. Jamais. Quem vende livro é o autor. Agora, existe uma outra questão. A gente precisa aparecer um pouco. A gente precisa falar mais, a gente precisa ter espaço, a gente precisa formar público em outros locais. Então, o grande gargalo é esse. Quando você tem, por exemplo, uma distribuição, mesmo que você solte o livro para tudo quanto é lugar, eu vou investir para soltar esse livro em todo canto, se você não tiver público para comprar, não adianta. Então, eu acho que ainda falta muito espaço. Vou pegar uma deixa dessa tua aí. Ontem eu estava lá no mercado fiz a Madalena, fiz o mercado da Boa Vista. Aí achei interessante porque lá uma senhora pegou o livro, olhou, aí depois olhou para mim e perguntou, o que é isso? Eu disse, é um livro, senhora. Aí a rapaziada que estava lá ao lado deu uma risada, sabe por quê? Eu achei que no celular é que não é. Eu acho que falta esse olhar macro e eu acho que falta principalmente uma política pública mais séria, porque eu acho que a gente tem ainda muitos leitores a serem formados, tem poucos leitores ainda no Brasil. Por mais que se diga, pô, tá lendo mais, é pouca gente. Qual o maior projeto da CEP hoje? Para a edição, tanto a nível pernambucano, dos autores. Para o ano 2019, a editora prevê a publicação de em torno de 60 livros, o que não é pouca coisa, considerando principalmente essa retração do mercado e essa consciência que a gente tem de uma necessidade de formação do público leitor, que não virá, e aí eu preciso discordar um pouco, não virá pela distribuição, nem virá pela realização de eventos, nem pela participação do autor nesse tipo de atividade. Ela vem realmente com um trabalho, com investimento em educação. Ou seja, se não houver uma perspectiva em que a gente realmente, nas escolas, tenha professores leitores, porque sem um professor leitor, você não tem como formar leitores, né? Não, porque eu não tenho como ensinar a amar algo que eu não amo. Isso. Então, se você tem um professor que não é leitor, né, que ele não tem o hábito da leitura, ele não tem como ensinar o hábito da leitura. A gente tem uma carência muito grande de bibliotecas, por exemplo, no Brasil, né? Enorme, a gente tem uma lei que está chegando a seu prazo final no ano que vem, de universalização das bibliotecas escolares. Essa lei não vai ser alcançada. A gente sabe que não vamos chegar a 2020, essa lei foi de 2010, né, durante o governo Lula, ela não vai chegar em 2020 zerando o déficit de bibliotecas, né? A gente sabe que ainda precisa trabalhar. Mesmo as escolas que têm bibliotecas, às vezes a gestão da biblioteca impede que o aluno tenha acesso, né? Tem a pessoa que cuida da biblioteca, às vezes é o guardião da biblioteca e diz assim, não, desce aí, senão o menino vai estragar. Não tira nem da caixa, porque senão o menino estraga. E pior que é mesmo. Aí é de uma imbecilidade tão grande que você não tem nem o que falar. Às vezes a biblioteca se transforma num depósito. A biblioteca às vezes é colocada como espaço de castigo, né? O menino vai estar fazendo alguma coisa, vai na biblioteca lá para fazer a tarefa. Quer dizer, o cara associa o livro e o espaço da biblioteca como uma coisa punitiva. Então, e aí, Sidney, você concorda? Não, no contraponto que o Wellington fez, assim, eu digo, para eu formar leitores, eu preciso aparecer mais. Mas para que o país forme leitores, é o trabalho de base. Claro, uma coisa é você formar a sua base. Exatamente. Outra coisa é você formar um país leitor, né? O
Hoje, segundo a última pesquisa, Retrato da Leitura do Brasil, que tem uma metodologia que pode ser questionável, porque mas eu tem acompanho também uma essa forma, pesquisa. o brasileiro lê, em média, 2,1 livros por ano. Mas aí, diante de tantos ataques à própria intelectualidade, né, e aí representando, por exemplo, essa onda conservadora que se tem no país, em que parece que pensar é uma coisa difícil, né? Ou uma coisa é o inimigo, né? O inimigo é o pensar. É o pensar, O inimigo é a leitura. Então é difícil você poder argumentar sequer com Ou prever esse tipo, alguma coisa. esse tipo de É muito pensamento. Não complicado. tem como você fazer. A gente vai ter aqui uma coisa muito séria, por exemplo, né? No ano que vem, vence o Fundeb, que é a principal fonte de recurso para a educação básica. Aí um ministro da Educação está perdendo seu tempo falando de ensino de comunismo nas escolas, não sei o quê. Meu filho, as crianças não sabem nem sequer ler. Essa aí, essa Aí quando você está falando de Nossos gargalos são muito mais Aí profundos, o né? cara vai para justificar. Às vezes é uma Mas é uma impostura, coisa que impostura não tá intelectual tão grande, porque o cara vai. Isso é- Me desculpe, telespectador, vou falar para você aqui. Mas é uma imbecilidade tão grande. A pessoa vai para a rede social para justificar a sua mediocridade acadêmica, dizendo que teve depressão e não sei o que, tal. A emenda é pior do que o Aí sonho. ele vai e mostra cicatriz. Como é que um ministro de Estado vai, aí mostra o ombro assim? Já pensou se eu agora, telespectador, tirasse aqui, desabotoasse minha camisa e mostrasse pra você uma cicatriz que eu tenho, para justificar que eu fui medíocre na academia. Veja que ridículo seria para mim. Eu Agora acho que imagine... a realidade está sendo assim um prato cheio para a gente criar. Não, na bicho, verdade, pra gente a realidade ler, do cara. Brasil faz, na verdade, com Vamos- que a vamos ficção trabalhar com os pés no seja chão, né? colocada em xeque. porque Brincadeira. Não Exato, tem é. mais o que você escrever, porque o Brasil é tão absurdo, é tão macondo, que você não tem mais... A literatura, na verdade, foi vencida pela realidade do Gente, cabe. muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Paulão.